A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês, nessa igreja maravilhosa, abençoada, muito bem dirigida pelo meu amigo, pastor Breno Teixeira. Eles são amigos nossos. O pai dele é um mentor, né? Uma pessoa que eu converso quando eu tenho dificuldade, é uma pessoa que eu amo muito, né? E uma alegria, viu, meu amigo, estar aqui com você, podendo participar deste momento. Você que trouxe a sua Bíblia, ou o aplicativo de Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo 1. Enquanto você abre, quero me apresentar. Sou pastor Célio. Eu e minha esposa, juntos, desde ontem, estamos pastoreando a igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas, no setor Santo Hilário, e pegamos esses desafios, estamos ali, desde ontem, pastoreando agora aquela congregação. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, vamos ler, apenas 22 versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas eram também muitíssimos os servos e seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste de saber a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e o teu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando estes ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu
saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te exaltamos, Pai, e também te glorificamos, bendizemos o teu poderoso nome, e pedimos, meu Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações nesta noite. Esse tema, meu Pai, que é propício às demandas, às situações que nós temos vivido nestes momentos, descansando em tempos de crise nas mãos de um Deus soberano. Que o Senhor possa nos falar no tema, que o Senhor possa nos falar na palavra e que o Senhor possa também nos falar no rema esta noite. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém e graça ao nosso Deus. Pode tomar assento, querido irmão. Certo dia, um grupo de pessoas estava num avião indo de Nova York para Boston. E lá, o pastor Breno conhece bastante, é um lugar de muita ventania, de muita turbulência. E de repente o avião a qual aquele grupo de pessoas estava foi acometido por uma forte turbulência. O avião balançou, sacudiu, caiu, levantou, as malas balançaram, caiu ali os respiradores, todo mundo desesperado. E passou 1 minuto, nada, 2 minutos, nada. No 3º minuto, todo mundo se levantava. Uns oravam, outros faziam prece, outros rezavam, outros ficavam loucos. A aeromoça levantou, tentando acalmar as pessoas. E, de repente, na frente da primeira poltrona do avião, se encontrava ali um garotinho de uns 9 anos de idade, que tranquilamente brincava com seu celular. E a aeromoça, totalmente desesperada, cheia de medo, com medo que o avião caísse, olha para o menino e com muita raiva diz: menino, por acaso você não tem noção do que está acontecendo? Esse voo está prestes a cair. Todos estão agoniados, desesperados, uns oram, outros rezam, outros fazem preces, outros gritam, outros se abraçam aos seus familiares, e você tão tranquilo, o que está acontecendo com você? O menino tranquilamente põe ali no pause o seu celular, olha bem para a aeromoça e diz: sabe por que eu estou tranquilo, moça? É porque eu conheço o piloto dessa aeronave. Quem está pilotando é meu pai. É só pessoas que conhecem o piloto da aeronave, que sabe da habilidade dele, pode ter uma confiança dessa no meio de uma forte tempestade, no meio de uma forte tribulação. Esse menino confiava no seu pai, e é como nós devemos também confiar no nosso Deus. Se eu pudesse resumir aqui essa exposição bíblica dessa noite em apenas uma frase, ela seria: por mais que eu não entenda, que tudo pareça inexplicável, há um propósito de Deus por detrás de cada sofrimento. Às vezes nós não entendemos, às vezes sofremos, às vezes sofremos sem entender, nada tão pior que isso. Não saber por que estamos sofrendo. Mas nós temos que entender, precisamos, na verdade, entender que existe um piloto nessa aeronave. Alguém que está por detrás dos botões, do manche, e que tem o controle absoluto em qualquer tempestade. Pode ter certeza, as pessoas vão se desesperar, muitos gritarão, mas nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos em quem nós temos crido. Amém, meus amados irmãos? Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. Meus irmãos, com base nesse texto que nós lemos, é um texto emblemático, que fala aqui de um homem que estava sofrendo muito, e que de uma hora para outra, ele sai da bonança para uma noite escura da sua alma, uma noite de trevas,
uma noite de tribulação. E é com base nesse texto que eu quero aplicar aqui para vocês, este culto maravilhoso, esta noite, alguns princípios para abençoar você, sua casa, sua família, seu casamento, a criação dos seus filhos. E é com base nesse homem de Deus, que foi elogiado pelo próprio Eterno, pelo próprio Yahvé. Não foi homens, não foi na presença de homens, mas foi da boca de Deus, na presença dos anjos, que ele elogia, que ele faz menção elogiosa a Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. Não era qualquer pessoa. O texto fala que era o homem mais rico do Oriente, o homem que possuía mais bens do Oriente Próximo. Então, mesmo este homem, abençoado com filhos, abençoado com posse, abençoado com espiritualidade, porque ele era temente a Deus e prestava culto diligentemente, diariamente ao Eterno. Era um crente. E mesmo assim, chegou a crise na casa dele. Chegou um momento de dificuldade na casa dele. Então nós que somos cristãos, que somos crentes, nós não estamos isentos de passarmos por tribulações, por passarmos por notícias ruins, por passarmos por dificuldades, por passarmos por tribulações. Não se engane, meus amados irmãos. As trevas, elas se movimentam para destruir a nossa família. As trevas se movimentam para destruir a nossa paz. E pode ter certeza, eu entendo de estratégia, as suas táticas são terríveis e malignas e totalmente voltadas para um alvo fixo, que se chama a família. Sem pestanejar, eu posso dizer que a família no século 21 se tornou o lugar mais perigoso para se viver. É isso mesmo. A maioria dos estupros, das violências, das agressões, dos feminicídios acontecem hoje no seio da família. Irmãos matando irmãos, pais matando a esposa e filhos. É uma loucura. É tempo de trevas, é tempo de pessoas que perderam o senso, o equilíbrio emocional. E é dentro da família que nós temos notícia das piores atrocidades que podem ser cometidas, planejadas e arquitetadas pelo coração e pelo psique humano. Então é esse o contexto, queridos. De repente está tudo bem, chega uma crise conjugal. De repente está tudo bem na igreja, vem uma crise com jovens. De repente está tudo bem aqui e existe uma crise de valores, uma crise moral, uma crise de identidade, uma crise de santidade. Quantas pessoas andavam com Deus não estão andando mais depois da pandemia? Então a crise, ela chega de repente, como diz a pastora Sara, minha esposa, ela não manda recados, ela não avisa, ela não antecipa, ela chega de repente e nos pega quase sempre de surpresa, nos angustia, tira a nossa paz. E é nessa crise, querido, que nós temos observado, acompanhado e visto famílias perdidas. Nós temos visto casamentos também perdidos. Nós temos vendo uma educação secular totalmente perdidas. Nós temos vendo mulheres perdidas, crianças, jovens, sem saber para onde ir. O ambiente se assemelha muito ao avião em turbulência. Pessoas perdidas que estão desesperadas, não sabendo qual será o seu destino. Mas eu quero mais uma vez reforçar este conceito. Perdidos estão quem não sabe para onde estão indo. Mas aqueles que sabem para onde estão indo, quem é o seu Pai e qual é o seu destino glorioso, para esse não há derrota. Passamos por vales, tempestades, tribulações, por montanhas, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco, está ouvindo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor, querido. Como reverter uma crise como essa? E é com base aqui nesse livro de Jó que eu quero estabelecer 6 áreas de atuação. São 6 áreas que normalmente o inimigo trabalha contra nós. A primeira área que nós vemos no texto de Jó é contra o nosso relacionamento com Deus.
A segunda área que o inimigo ataca ferozmente é contra as nossas finanças. A terceira área que nós vemos aqui, o inimigo labutar contra nós, é contra os nossos filhos. Depois, contra a nossa saúde. E depois nós vemos o inimigo poderosamente trabalhando em nossos casamentos. E depois trabalhando também no relacionamento com os nossos amigos. São essas 6 áreas que o inimigo trabalha contra nós. E é nessas 6 áreas que vocês precisam ser encorajados essa noite a se fortalecer para viver uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida de confiança, e sabendo que o nosso Deus não perde o comando e não perde o controle das situações. Amém, meus amados irmãos? Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Nós vemos ali no capítulo 1, versículo 8, Jó trabalhando ali algo especial. Jesus, Deus, na verdade, havia acabado de proclamar o caráter de Jó para uma comunidade celestial. Nós vemos ali que Deus, Ele reconhece aqueles que são seus. Ele chama a Jó com intimidade, é de quem conhece, não é verdade? Só quem conhece você te chama pelo nome. Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo dos nossos projetos, ele insiste nos chamar pelos nossos pecados. Mas nós vemos aqui um Deus maravilhoso, não nos chamando pelos nossos pecados, mas nos chamando pelo nosso nome. Amém, meu amado irmão? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa história. Ele sabe o que você não é, mas Ele também sabe aquilo que você é. Ele sabe aquilo que você não faz, mas Ele também sabe, meu amado irmão, aquilo que você faz, e também com qualidade. Ele conhece você. Ele tem uma amnésia de você. Ele sabe tudo de você. Não é possível nós ocultarmos nada do grande eu sou. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe as suas demandas, Ele conhece tudo que você está vivendo e passando. Ele conhece os seus problemas, mas também Ele conhece os seus dilemas. Ele sabe o drama que você vive. Ele sabe que às vezes você não consegue nem orar. Ele sabe que às vezes você não consegue nem sair da cama. Às vezes você está com choro contido, porque tudo se exprime ao seu lado. É como se faltasse o ar. É como se às vezes tudo ficasse escuro. É como as cores ficassem cinzas. E nos desespera. Pastor Breno disse aqui, ansiedade hoje é a doença do século. Outro irmão aqui veio e disse, reforçou este conceito, e é verdade, porque ansiedade é expectativa com respeito ao futuro. Mas só precisa estar ansioso quem precisa projetar futuro. Ah, pastor, eu preciso projetar. Claro, precisa. Mas nós não projetamos como o mundo, porque o nosso Deus já está no futuro. Amém? Ele comanda lá o futuro, como Ele está comandando o presente, e como Ele comandou e abençoou a vida de Jó também no passado. Então não temas, não se espante, porque o teu Deus poderoso já está no teu futuro. Já está escrito, querido. Não existe começos que Deus já não planejou o fim. Não existe momentos que Deus não detalhou, que não planejou nos ricos e mínimos detalhes em favor de você e da sua vida. Você crê nisso? Deus tem uma promessa para você. Como Ele foi com Jó, Ele quer ser com você e com as suas demandas aqui esta noite, meu irmão, porque Ele te conhece. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que está passando no coração da sua esposa, dos seus filhos. Ele sabe quais são os seus desejos. Ele também sabe quais são os seus principais sonhos. Ele te conhece muito bem. Talvez aquela que te amamentou e aquele que te segurou no colo, levou para o colégio, não saiba tanto de você como o nosso Deus sabe. E é por isso que Ele te ama nos detalhes. E às vezes Ele não te livra do problema, mas como aquele menino naquela aeronave, Ele te livra no problema. Ele em momento nenhum Ele prometeu uma viagem tranquila.
Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas ele promete na parte B desse versículo um pouso tranquilo e aconchegante. Ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Eu já venci. Nessa luta vocês não vão ter que pelejar. Amém? Seu Deus está no futuro. Ele sabe os seus pensamentos, os seus sonhos. E Ele quer abençoar você nessa noite. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Nós vemos também aqui no capítulo 1, do versículo 9 a 11. Nós vemos que Satanás, o inimigo da minha alma, da sua alma, ele levanta uma suspeita terrível com relação às motivações deste homem de Deus que chamava-se Jó. Primeiro, ele chega e diz que Jó não serve o interesse de Deus, mas os seus próprios interesses. Ele diz: não, ele serve ao Senhor Deus, é porque o Senhor dá tudo para ele. Porque ele é rico, tem filhos bonitos, tem um bom casamento, tem honra, então é muito fácil servir ao Senhor. Querida, você já foi ferido das suas motivações? As pessoas questionarem aquilo que você faz e por que faz ao Senhor. Jó foi testado aqui nas suas motivações. Satanás, ele olha para Jó dali de cima e diz que Jó não serve a Deus pelo seu coração, mas por aquilo que Deus pode dar a ele. Ele olha, ele tenta castigar aquele homem. Jó é acusado por Satanás de querer mais o dinheiro, de amar mais a sua família, os seus filhos, a sua saúde do que Deus. O diabo coloca Jó ali numa berlinda, coloca Jó numa dificuldade. E quando Deus ouve aquele demônio, aquele diabo, o difamador, falar acerca de Jó, ele confia naquele homem. E ele torna Jó, ele constitui Jó o seu defensor diante daquele público celestial. E ele coloca Jó também como seu defensor diante da igreja, da terra, de todos que iriam testemunhar aquela situação. Deus confia em Jó. Quero fazer um parênteses: Deus pode confiar em você? Se fosse crime ser crente e fiel a Deus, você seria preso por isso? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no profundo do teu coração. Deus confiava em Jó e constitui ele seu próprio defensor. E quando ele faz isso, querido, imediatamente, por autoridade de Deus, Deus autorizou. Tem gente que acha que Satanás é poderoso e é um Deus, um D pequeno, análogo ao Deus com um D maiúsculo. Não. Como diz Martim Lutero, Satanás é o cachorro de Deus, anda na coleira. E é por isso que quando Satanás se levanta contra você, nós clamamos o nome de Jesus. E ele tem que calar, ele tem que se abaixar, ele tem que sair da sua vida, das suas finanças, do seu casamento, da sua história, porque até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo foi Deus que criou. E ele tem o controle. Esqueça isso, meu amado irmão. Em momento algum, em nenhuma época, nem agora e nem no porvir, e nem na eternidade, o diabo pode rivalizar com Deus. É por isso, com segurança, eu posso te dizer aqui essa noite que Deus está no comando. Ele está no controle, querido. Então, se vocês levantam o diabo na sua vida, é para cair, porque Deus tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, sobre o Hades, sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Jó falha aqui, nesse momento de provações, e que o próprio Deus o constitui como defensor, ele falha com a humanidade inteira. Porque o que estava em jogo aqui, meus amados irmãos, não era a reputação de Jó, não era a reputação da família de Jó,
não era a reputação da esposa de Jó, da tribo de Jó, mas o que estava em jogo, em xeque aqui, era a reputação do próprio Yahvé, o Deus eterno. E ele é colocado numa prova terrível. Imagina um homem de carne e osso ser constituído por defensor de um Deus triuno e poderoso. Não foi fácil, meu irmão. Não foi fácil. Não foi fácil. E nós vemos aqui, no primeiro momento, que Jó começa a atacar, que Satanás começa a atacar a vida de Jó. Ele faz uma estratégia, um plano, dá ordem aos seus demônios e começa a atacar naquelas 6 áreas que eu acabei de comentar para vocês. E ele começa a trabalhar. Então o primeiro ataque que acontece é a família de Jó. Nós vemos claramente que ele ataca a família. Ele ataca as posses, ele ataca tudo ao mesmo tempo, querido. Tem um provérbio alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Ele toca nos detalhes, pastor Brenner. Normalmente a queda não é com grandes pedras. Se você vê uma grande pedra pelo caminho, você desvia dela. Normalmente as quedas é pelas pequenas pedras. O diabo trabalha no detalhe, querido. Ele sabe ali aonde te pegar. Ele te pega normalmente, não é no pecadão, mas é no acúmulo dos pecadinhos. Ele sabe aonde pegar. Ele sabe ali em qual calo que ele deve apertar. Eu sou historiador, sou formado também em história. E eu lembro do advento da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, finalzinho dela. Nós vemos aqui a Alemanha no seu apogeu, dominando toda a Europa. Não é verdade? E eles usavam uma técnica totalmente diferente. Naquela época, né, Europa medieval, né, eles ainda eram saxões, lutavam em cavalos, em canhões, em campos abertos, em fronte de batalha. Mas de repente chega ali um cabo do exército e planeja uma estratégia maligna, inspirado pelas trevas, porque Hitler tem certeza, se ele não for irmão, ele é primo primeiro de Satanás. E ele chega ali e faz uma estratégia que foi chamada na língua alemã de Blitzkrieg. Ele atacava pelo solo, ele atacava pelo ar, ele atacava pelo mar, ele atacava com inteligência, ele atacava com contra-inteligência, ele cortava o suprimento, ele cortava ali o suprimento de água, de energia, ele tirava o suprimento de alimentos e ele ainda tirava nos feridos. E ele fazia isso tudo ao mesmo tempo e saía daquele lugar. E o caos era tão grande que as pessoas não conseguiam se reerguer. E nesse tempo, quando eles contavam os feridos, os mortos, os prejuízos, as catástrofes, ele dominava a Europa inteira. Foi mais ou menos isso que aconteceu à vida desse patriarca, desse Jó. É um Blitzkrieg da terra, das trevas. Ele é atacado em todas as suas áreas. É atacado no seu relacionamento com Deus, é atacado nos seus filhos, é atacado nas suas finanças, ele é atacado na sua saúde, ele é atacado no relacionamento com a sua esposa, no casamento, e ele é atacado também até nos amigos. Foi um verdadeiro ataque. Nem se compara o que a Rússia está fazendo ali na Ucrânia. É um ataque coordenado e coletivo que destruiria qualquer um. Então é isso que este homem de Deus está passando aqui, querido. Ele ataca a família, e a primeira coisa que ele faz, ele ataca os bens de Jó. Ele usa os salbeus e os caldeus para matar ali, saquear o rebanho de Jó e passar os servos ao fio da espada, querido. Tem um nome no direito para isso, pastor Breno, chama-se latrocínio. Jó é cometido um latrocínio, 2 coisas hediondas: roubar e matar associada, que juntas, roubar para matar. Ele é acometido de latrocínio aqui. Salbeus e caldeus, leva tudo que ele tem. Quem já passou aqui por uma experiência de ser furtado ou roubado? Levante a mão. É uma boa situação? Dá um nó na garganta e uma indignidade automática, não é? Como assim alguém que chega do nada e leva aquilo que eu suei para adquirir? Não é verdade? Foi isso que aconteceu, querido. E não foi com uma carteira, não foi com um celular,
Não foi uma televisão, um carro. Ele foi assaltar de todos os seus bens. O efeito aqui é erga omnes. Tudo. Tudo mesmo. Tudinho. Levou tudo. Não sobrou nada. E ainda, Satanás ainda usa o fogo, querido. Se você for na África, quando eles querem matar os cristãos, eles matam, levam as suas posses, e como terceiro ato de crueldade, ele coloca fogo em tudo. Isso é um ato de terrorismo para afugentar as pessoas e assustá-las. Satanás põe fogo nas ovelhas e põe fogo também nos seus servos. Homicídio aqui, mais um homicídio cometido pelas trevas, pelas mãos do inimigo. De repente, do nada, de um homem mais rico do Oriente a um homem pobre, falido, sem posse. Meus amados irmãos, a crise financeira é a principal crise das famílias de hoje, sim ou não? Difícil. Quem é pai de família, mãe de família, sabe como é custoso chegar no final do mês e não conseguir ali pagar as coisas, pagar o cartão de crédito, pagar o aluguel, pagar a prestação do carro, pagar o seguro, pagar a escola dos meninos. É fácil? Não é fácil, querido. Não é fácil. Uma crise, ela é acometida e ela chega, e a crise financeira, ela tira a nossa paz. Segundo estatísticas recentes que trabalham com relação ao casamento, é a segunda causa de divórcio do Brasil. Segunda causa de divórcio do Brasil é a tal da crise financeira, incompatibilidade financeira, um cônjuge gastando irresponsável, o outro ficando magoado e decidindo pelo desquite. A crise chegou ali na vida de Jó e ele foi assolado, querido. E talvez a crise tenha chegado também na sua vida, a crise financeira. Talvez você fez um investimento e não deu certo, talvez abriu um negócio e o negócio não deu certo, sobrou dívidas para você. Talvez você abriu uma empresa e está trabalhando e ela não reage, ela não conseguiu sair da crise e você está angustiado. Ei, queridos, se tem uma coisa que angustia homem, angustia mulher, angustia jovem, é estar devendo, cobrador ligando, telefone tocando. Isso é desesperador. Talvez você está passando por isso, querido. Ou talvez o seu filho, que você quer pagar a faculdade, não tem condição. Ou talvez ele mesmo, querido, que saiu da faculdade agora, você deu um duro para ele estudar e agora não tem vaga de emprego. Ou talvez a crise financeira na sua vida, querido, é você um pai de família de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, que trabalhou a vida inteira e agora, nesse novo cenário global, nessa nova ordem mundial, não consegue um emprego, não consegue se sustentar. Talvez a crise financeira na sua vida, querido, seja um acidente repentino, uma tragédia que toca a sua campainha. Talvez a crise financeira na sua vida, querido, é a política da empresa que você trabalha, que demitiu os veteranos e contratou mais novos pela metade do preço. Eu não sei o que você está passando, querido, mas problemas de ordens financeiras, crises financeiras, colocam a nossa cabeça de ponta para baixo. Toca. E foi aqui que Satanás toca na vida deste homem de Deus, querido. Ele toca nos bens. E ele está quebrado, e de repente, quando estava ruim as coisas, existe um ditado no meio da polícia. Lá diz que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Está amarrado em nome de Jesus. Mas aconteceu essa realidade aqui na vida de Jó. Ele é assolado financeiramente, e enquanto ele estava tentando se erguer, ele toma outro soco de Satanás. Satanás vai e ataca quem? Seus filhos. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Ter filhos é como ter o coração batendo fora do seu corpo. Ter filho é uma sensação de cuidado. Você prefere que seu filho coma, você prefere que seu filho vista, você prefere que o seu filho se dê bem do que você. É um amor incondicional. E ele tinha perdido tudo. E de repente Satanás vem e ataca os filhos. E aí, querido, quero dizer algo para você da parte do Espírito Santo. Jó era um paizão.
Era um paizão mesmo. Era um pai íntegro. O texto fala claramente aqui, que no versículo 4 e 5, que Jó era um pai exemplar, digno de ser seguido. O texto também diz, no versículo 4 aqui, que ele tinha comunhão com seus filhos todos os dias. No mesmo versículo, parte B, 5, no versículo 5, parte B, você vai vendo ali que ele tentava justificar os pecados dos filhos, os santificando. Era amor, querido, era amor concentrado, era amor generoso de pai, querido. Ele orava por seus filhos todos os dias, ele orava por eles, ele orava na madrugada por eles, e mais do que isso, querido, nós vemos no texto aqui no versículo 5, finalzinho, dizendo que ele orava, não qualquer oração, ele orava continuamente. Oro hoje, eu oro amanhã, eu oro de madrugada, eu oro à noite, eu oro, como diz um pai, até que as montanhas se movam, ele ora pelos seus filhos. Um amor desse. Porque quando a gente passa a orar por uma pessoa, não precisa nem seus filhos não, a gente passa a amar essa pessoa. Jó amava os seus filhos de todo o coração, querido. E o texto diz que tem uma festa na casa do primogênito. Ele chamou as 3 irmãs e um vento dos 4 cantos bate, e em um só dia, todos os 10 filhos de Jó falecem. Todos os filhos. Imagina Jó no cemitério, enterrando 10 filhos. Imagine um culto fúnebre com 10 caixões. Isso é algo traumático. Quebrado, falido, veio à bancarrota, destruído financeiramente. E de repente ele tem que enterrar os seus 10 filhos queridos, 7 homens e 3 mulheres, querido. E para completar essa dor, chega os seus amigos. E não eram também amigos ruins, porque o texto fala que eles vieram de longe. Chega os amigos de longe, Jó. Aqui também o texto vai falar que os amigos de Jó choram com ele. Ei, querido, é fácil chorar num momento de dificuldade. Agora eu quero ver quem chora, quem é amigo mesmo. É aquele que chora em companhia, que ajuda, que caminha junto, que anda a segunda milha. Eles choram, eles se compadecem, mas logo, logo, Satanás toma o coração e a boca deles, eles começam a falar coisas terríveis contra Jó, dizendo que Jó era um mau pai, que Jó desamparou a Deus e os filhos, e era por isso que ele morreu. Imagina no velório dos seus filhos, querido, chega lá enviado de Satanás para dizer que a culpa da morte deles é sua. É algo destruidor, emocionalmente destruidor, não, psicóloga Cíntia? É algo que arrebenta com a vida das pessoas, querido. Ei, meu amado irmão, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Quem sabe aqui nessa noite, você está vivendo um dilema parecido com este. Um dilema parecido, passou por um luto recente, perdeu alguém querido. Está sofrendo, ainda não conseguiu resistir. Ou talvez está vivendo uma situação com os filhos, está difícil, não quer ir para a igreja, com más amizades, passando dificuldade. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Jó passou também por essa prova. Jó foi atacado nos seus bens. Jó foi atacado também nas suas finanças. E quando tudo estava muito ruim, meu irmão, o diabo também toca na sua saúde. Querido, falido, de luto e doente. Jó é atacado na sua saúde, querido. Ferido por dentro, ferido por fora. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que Deus. Ele toca com infecção forte, com vírus purulentos, uma infecção terrível. Flávio José, quando ele fala sobre esse texto, ele diz que poderia ser ali
um dos tipos terríveis e raros da lepra. Fedia a metros. Ele coça com cacos de telha, segundo o texto sagrado. E ele sofre ali, querido. Ele padece. Nós vemos no texto aqui que a dor foi tão severa, ela foi tão aguda. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 11, no 11, no 10 e no versículo 18, você vai ver Jó desejando morrer no ventre da sua mãe. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 11, você vai ver Jó lá desejando não nascer. No mesmo contexto, ele desejando que o leite materno secasse. Você vai ver, o sofrimento é tão agudo na vida daquele homem que ele desejou e procurou a própria morte, e a morte fugia dele. Ele não tinha força nem para tirar a sua própria vida, tamanho o ataque do inimigo na saúde daquele homem. Assolado, abatido, destruído, totalmente murcho para morrer. Satanás toca na finança, toca nos filhos, toca na saúde, e Satanás também vem e ataca o casamento de Jó. Ei, meus amados irmãos, a mulher não suportou a pressão. A mulher não suportou a pressão. Não suportou a pressão. Obrigado, querido. Não suportou a pressão de falir. Não suportou a pressão do luto dos filhos. Ela não suportou a pressão de ver um marido moribundo e fedendo daquele jeito. Ela não suporta aquilo, querido, porque ela estava acostumada com luxo. É muito fácil você vir de baixo e crescer e depois voltar, não tem problema, você acostumou. Mas quem veio de cima e ir para baixo é um problema grave de ordem psicológica, emocional e até mesmo espiritual. Porque nós vemos aqui que ela estava abatida de todas as formas. Inclusive, ela fala para o próprio Jó: Jó, amaldiçoa esse Deus, você ainda preserva a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu não aguento mais esse sofrimento, te ver coçando essas feridas com caco de telha. Eu não aguento mais te ver assim, e você se mantém íntegro a Deus. Tem muita gente que julga a mulher de Ló, queridos, mas eu queria saber, aqui nessa igreja, quem que passaria por uma tragédia como essa e não ficaria amargo? Quem que não passaria por uma dificuldade como essa e faria o mesmo? E nós vemos aí mulheres deixando o casamento por coisas pequenas. Imagina uma tribulação como essa. Ela rebenta com Jó. Ela pede para Jó quebrar aliança com Deus, querido. E Jó é abandonado por ela. Jó perde os filhos. Contextualizando para agora, é como se divorciar do cônjuge e dos filhos ao mesmo tempo. Terrível. O diabo ataca as finanças. O diabo ataca os filhos, ataca a saúde. E o diabo também ataca o casamento de Jó. E para piorar, ele também ataca os amigos de Jó. Os amigos de Jó ali são atacados também, são destruídos naquele momento. Primeiro com compaixão, depois com severos juízos contra ele. Ataca ele, tenta tirar a paz daquele homem. Nós vemos lá no texto que os amigos de Jó, querido, eles vêm em direção de Jó, naquele momento triste, de dificuldade, como eu acabei de elencar para vocês. E eles vêm e começam a acusar Jó. Ele chega a Jó e diz: Jó, lá no capítulo 22, Jó, está acontecendo isso na sua vida, Jó, é porque você não é convertido. Eles chegam até Jó ali no capítulo 11, ele diz: Jó, está acontecendo isso na sua vida porque você tem pecado encrostado, pecado incubado. Ele chega mais à frente ali no versículo 34 e diz: Jó,
está acontecendo isso na sua vida porque você é rebelde a Deus. Ele chega lá e diz a Jó: está acontecendo isso porque você é um hipócrita. Em 4 situações, no capítulo 8, 6 e 7 e capítulo 22, você vai vendo eles acusando Jó de adultério. Ei, querido, receber uma acusação injusta acaba com a nossa alma. Acusando ele também de adultério, querido. Acusando ele de ser insensíveis com os pobres. Você imagina alguém assim? Jó estava abatido e arrebentado. Quem sabe, meus amados irmãos, seus amigos estão fazendo a mesma coisa com você. E você está sofrendo por uma língua felina, que fala mal e tenta te destruir, tirar a sua paz. Mas preste atenção, Deus tem uma bênção para você. O que me chama a atenção nesse texto, estou caminhando para o final, é a atitude de Jó diante desses ataques de Satanás. Jó, querido, ele está desabando em dor diante de Deus. Você imagina a situação dele? Ele está prostrado diante de Deus. Ele está chorando. Ele está ali angustiado. Nós vemos no texto que Jó, angustiado, prostrado, com a boca no pó, por 16 vezes ele levanta um porquê. Ele chega e diz e clama aos céus: porque estou sofrendo, Deus? Porque eu perdi os meus filhos, Deus? Deus, porque eu perdi o meu casamento, Deus? Porque eu perdi, Deus, os meus amigos? Deus, porque eu perdi minha saúde? Ele clama a Deus. E no final diz: Deus, por que você não me mata logo de uma vez? Mas sabe o que eu acho interessante aqui, querido? É que depois ele levanta 34 queixas contra Deus. Amargura de alma. Uma alma amargurada. E ele fica triste, abatido, destruído. Uma nota de rodapé para ilustrar bem isso. A W. Tozer diz que o testemunho da fé é este: não importa a aparência das coisas deste mundo decaído, todos os atos de Deus são realizados em perfeita sabedoria. Dó não entendia, mas Deus tinha uma sabedoria, uma estratégia para a vida dela, querida. Ele se compadece, ele reconhece quem ele é. E aí Deus começa agora a intervir na história de Jó, como também vai intervir na sua vida aqui essa noite, amém? Quando ele vê a atitude de Jó, ele passa naquele momento a intervir de Jó. Nós vemos no texto que Jó fez 70 perguntas retóricas. Ele faz 34 queixas e Deus responde 70 perguntas retóricas, que é uma pergunta que nós sabemos o resultado, sabemos, é uma pergunta já respondendo. E ele chega e começa a dizer a Jó: Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu, Jó, quando eu mantinha as estrelas lá no firmamento? Jó, onde estava tu quando eu punha limite entre as águas e o mar? Jó, onde estava tu quando eu colocava o urso e a ursinha, a mãe urso e a ursinha se amamentando? Aonde estava você quando eu formava todas as coisas, as estrelas, o cosmos, o macro-universo, o micro-universo? Aonde estava você, Jó? E Jó cai em profundo arrependimento. E ele chega a dizer: antigamente eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te vê, Senhor. Ele vê nessas perguntas o Deus eterno, restituidor, querido. E é exatamente aqui, nessa hora, que Deus mostra a soberania dele na vida de Jó. Nós vemos claramente aqui que Deus muda a vida de Jó. Nós vemos que Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou firme com Deus, muito mais firme de Deus. Nós vemos Satanás aqui tentando destruir a confiança, a moral, a saúde de Jó, e Jó fica firme com Deus. Nós vemos a mulher mandando esse homem amaldiçoar Deus e morrer, e ele fica firme com Deus. Ele mantém sua integridade até o final, querido. Até o último momento, até o apagar das luzes.
ele mantém firme. Porque Jó entendeu, querido, que não há crise que Deus não possa resolver, amém? Ele entendeu que não há crise que Deus não possa resolver. Ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser de maneira alguma frustrados, querido. Ele admitiu o conhecimento de Deus era superior ao seu próprio conhecimento. Ele admitiu também, querido, que não conhecia Deus de forma profunda, somente de forma superficial. E naquele momento, nesse momento aqui, querido, Jesus restaura a sorte de Jó. O texto diz que ele restaurou os bens de Jó, dando o dobro de tudo que ele tinha. O texto diz que Deus restaurou a saúde de Jó. Ele viveu 140 anos depois disso. O texto também vai dizer aqui que Deus restaurou os filhos de Jó. Eles foram pais de mais 10 filhos. Na verdade não 10 filhos, 20 filhos. Agora 10 filhos vivos e 10 filhos no Senhor. Amém. Jó agora tem 20 filhos e tudo quanto ele tinha foi restaurado, inclusive a comunhão com os irmãos, a comunhão com os amigos. E eu concluo aqui dizendo para você essa noite, meus amados irmãos, dessa maravilhosa igreja, Assembleia de Deus, Campo de Campinas, aqui no Jardim América 2, o nosso Deus pode restaurar hoje a sua família. Ele pode hoje mudar a sua história. Foi quando Jó começou a orar, foi que Deus começou a restaurar a sua vida, o seu casamento, as suas posses, a aliança com seus amigos. Quando ele começou a orar, querido, Deus ficou mais perto dele. E quando Deus está próximo, querido, todas as coisas podem acontecer. E eu termino com essa ilustração. Certa vez, também de avião, começamos a falar de avião até o fim, amém? Certa vez, o pai está andando com o filho e de repente passa uma aeronave nos céus, um céu de brigadeiro. E o pai viu aquele avião, meu filho? Vi, papai. Que tamanho que ele é, filho? Ele, papai, muito pequeno, cabe entre meus dedos. Ele, tá ok. Ele foi, deu a volta, pôs o filho no carro, foi ao aeroporto e chegou lá perto de um Boeing daquele tamanho. E o menininho de 5 anos, 10 metros para chegar na porta, e ele diz, meu filho, agora, qual que é o tamanho deste avião? Ele diz, papai, ele é enorme, ele é grande, ele é gigante. E ele diz, pois é, meu filho querido, assim também é o nosso Deus. Quando nós estamos longe, ele é pequenininho, mas quando nós estamos perto dele, ele é grande do tamanho da nossa necessidade. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Esse Deus poderoso que está no comando, esse Deus que está no controle, esse Deus que é grande e poderoso em fazer, esse Deus que mudou a sorte de Jó, também vai mudar a sua sorte também essa noite, amém? Quem crê, põe a mão no seu coração e ore junto comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, faça, meu Pai, na vida dos meus amados irmãos, como o Senhor fez com Jó. Restaura a saúde, restaura as finanças, restaura as posses, os bens, restaura o casamento, restaura a comunhão com os filhos, restaura as amizades, restaura a santidade. Da mesma forma, meu Deus, que o Senhor ergueu o Jó e deu dupla honra a ele, multiplicou a posse das suas mãos, que o Senhor possa fazer isso essa noite. Que nessa noite de campanha, meu Pai, o Senhor possa restaurar e que os meus irmãos possam ficar seguros, sabendo que existe um Deus no comando, que podem ficar seguros que existe um Deus soberano que sabe e pode todas as coisas. Receba essa oração no seu coração, receba essa oração no seu casamento, receba essa oração na sua família agora, e que no poder do Espírito Santo, todos saiam daqui cheios e repletos da presença do Espírito Santo e do mover de Deus e milagre na sua vida. Deus te abençoe e dê uma forte salva de palmas de Jesus, Senhor Jesus. Eu vou